Vamos lá, seres pensantes. Esse aqui é o segundo vídeo da série de ligações químicas. Agora vamos falar sobre as chamadas ligações covalentes. Essas aqui, elas são caracterizadas por termos elementos químicos que querem ganhar elétrons. Vamos entender direitinho esse assunto. Então, agora, os elementos químicos eles não querem perder elétrons. Então, se ninguém está disposto a perder, ninguém está disposto a doar, o jeito vai ser eles compartilharem os elétrons, ou seja, é uma ligação formada pelo compartilhamento de elétrons da camada de valência. Então, os elétrons compartilhados são utilizados pelos dois átomos ligantes. Por exemplo, aqui você tem dois átomos de hidrogênio. O hidrogênio é uma exceção à regra do octeto. Certo? O hidrogênio ele vai se estabilizar com 2 elétrons na sua camada de valência. Então, como é que eles vão conseguir se estabilizar, já que cada um tem apenas um? Eles se aproximam, existe a chamada penetração dos orbitais atômicos para dar origem aos orbitais moleculares. Então, cada átomo de hidrogênio agora compreende que tem 2 elétrons. Um elétron que já era dele, o outro elétron que foi compartilhado pelo outro átomo. Mas eles não sabem a diferença de quem é quem. Tá bom? Então, olha, os compostos formados por ligações covalentes também são chamados de compostos moleculares, já que vão dar origem às chamadas moléculas. Tem seus pontos de fusão e de ebulição muito baixos. Certo? Eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos à temperatura ambiente. O que vai fazer essa distinção é justamente as suas propriedades, as suas forças intermoleculares. Isso pode afetar muito seu estado de agregação, tá bom? E normalmente eles não conduzem corrente elétrica em nenhum dos seus estados, com uma exceção, os chamados ácidos, sejam eles orgânicos ou inorgânicos. Por exemplo, aqui o ácido bromídrico. Esse aqui, quando ele estiver em solução aquosa, ou seja, quando ele estiver dissolvido em água, ele vai sofrer um processo conhecido como ionização. O que quer dizer isso? Existe o rompimento da ligação covalente e os elétrons vão ficar com uma única espécie atômica. Ou seja, aquele par de elétrons que estava sendo compartilhado, dessa vez vai ficar com o bromo, dando origem ao ânion brometo. E o hidrogênio vai ficar deficiente, por isso que vai formar H+, tá bem? Somente os ácidos, tá bom, gente? Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu coloquei os 2 átomos de hidrogênio. Então, você vê que cada um deles, certo, tem um elétron circulando na eletrosfera. A partir do momento que existe a ligação covalente formada, esses 2 elétrons vão ocupar a eletrosfera dos dois, ou seja, vão ter a formação de um orbital molecular. Esse orbital molecular é que vai dar a impressão que cada núcleo atômico tem 2 elétrons girando ao redor dele. E tem, certo? Então, aí é que você vai dar origem à molécula do gás hidrogênio, o H2. Bom, vamos falar um pouco sobre a ligação covalente em si. Cada elétron do par da ligação pertence a um dos átomos ligantes. Então vejam só, essas ligações elas podem ser do tipo simples, podem ser ligações duplas ou ligações triplas. Tá bem, gente? Sempre que você tiver a primeira ligação, ou seja, a ligação simples, é uma ligação do tipo sigma. A partir da primeira ligação, todas as ligações que vão se formar são ligações do tipo π. Ou seja, quando você tem uma ligação simples, você tem apenas uma sigma. Quando tem a dupla, é uma sigma e uma π. E a tripla, você vai ter uma sigma e 2 ligações π. Tá bom, gente? Bom, e a formulação? Bom, a formulação agora você vai tentar procurar a estabilidade através da fórmula eletrônica. Ou seja, nas moléculas você vai tentar fazer com que cada átomo tenha 8 elétrons ao seu redor. Então aqui eu coloquei um pequeno roteiro, uma excelente hora agora para você fazer um print dessa tela, certo? Para poder dar uma olhada depois, anotar e poder fazer o exercício. Então você vai fazer o seguinte, ó, vai somar os elétrons da camada de valência de todos os átomos envolvidos naquela molécula. Iniciando entre os átomos ligantes, você vai distribuir os elétrons aos pares. Dos átomos de fora para o central, você vai distribuir os pares de elétrons restantes
até completar os octetos, ou seja, até que tenha 8 elétrons ao redor de cada átomo. E se for necessário, você vai remanejar esses elétrons, ou seja, lápis e borracha nessa hora que você vai precisar. Então, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que funciona a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural de algumas moléculas. Vamos falar um pouquinho aqui sobre metano. Metano é o principal componente do gás natural, né, do gás de cozinha. 75% de todo o volume que tem no botijão, que está na casa de todos nós, é composto pelo gás metano. Então, olha, o metano é composto por carbono e hidrogênio. Cada átomo de carbono tem um total de 4 elétrons na sua camada de valência. E o hidrogênio, apenas um. Só que estamos falando de 4 átomos de hidrogênio. A consequência disso é que nós vamos ter que distribuir 8 elétrons no total. 4 do carbono e 1 de cada um desses 4 átomos de hidrogênio. Então, total de 8 elétrons. Então, olha, primeira coisa, vai fazer a fórmula eletrônica, determina quem é o elemento central. O elemento central é aquele que precisa fazer o maior número de ligações. Então, no caso, vai ser o carbono. E lembre-se que você vai ter um total de 8 elétrons para poder distribuir. Então, vai fazer desse jeito aqui. 8 elétrons. Só distribuir os elétrons aos pares. Então, facinho, tranquilo, sem muito estresse. Então, aqui, 8 elétrons ao redor do carbono. O carbono está estável e lembrando que ao redor de cada átomo de hidrogênio nós temos 2 elétrons, já que o hidrogênio vai ficar estável com 2. Bom, aqui é a fórmula eletrônica. Quando a gente quer fazer a fórmula estrutural, nós temos que lembrar que cada elemento químico envolvido aqui, cada átomo, compartilhou um elétron para dar origem a um par de elétrons. Então, quando a gente vai representar graficamente esses pares de elétrons, nós vamos formar esses tracinhos aqui. Esses tracinhos é que a gente dá o nome de ligações covalentes. Então, a forma de você representar uma ligação covalente é através desses tracinhos aqui. E lembrando que podem ser ligações covalentes simples, duplas ou triplas. Bom, vamos pegar outro exemplo aqui, dessa vez do gás carbônico, aquele que a gente exala na nossa respiração. Lembrando, carbono 4 elétrons e cada átomo de oxigênio 6 elétrons na sua camada de valência, só que são 2. Então nós temos que distribuir um total de 16 elétrons nas camadas de valência de cada espécie atômica. Mais uma vez, o carbono vai ser o elemento central e você tem que distribuir 16 elétrons. Então vamos fazer da seguinte maneira. Começando pelo carbono, botei um par, 2. O carbono já tem 4. Os elétrons do carbono já foram distribuídos. Agora vamos para os oxigênios. Do jeito que está aqui, eu distribuí todos os elétrons. Mas vocês estão vendo que o carbono ele só tem 4 elétrons ao redor dele. Então, nessa hora, eu vou rearrumar. Boto um par de elétrons que estava aqui com oxigênio. E agora esse oxigênio vai estar com 8 elétrons ao redor dele. Mas o carbono ainda está apenas com 6. Então, tem que fazer com outro átomo de oxigênio também, gente. Agora está todo mundo feliz. O carbono tem 8 elétrons ao redor dele e cada oxigênio também tem 8 elétrons. E a fórmula estrutural? Vamos lá. A fórmula estrutural, mais uma vez. Você vai olhar. Cada par de elétrons corresponde a um tracinho. Ou seja, a uma ligação covalente. Tudo aí bonitinho, bem representado. Vamos exercitar um pouco? Olha só, gente. No composto a seguir, classifique as ligações covalentes entre sigma e π. Então vamos lá. Dessa vez eu vou fazer o quê? A gente tem que enxergar a estrutura inteira. Então vamos abrir essa estrutura. Lembrando que a primeira ligação que se forma entre qualquer par de átomos sempre será do tipo sigma. Então, você tem uma ligação sigma entre o carbono e o hidrogênio, temos outra ligação sigma entre o carbono e o carbono, e as outras duas são ligações do tipo π.
Então, nós vamos ter um total de 2 ligações π e 6 ligações do tipo sigma. E para você que ficou até agora, não esquece, curte, comenta aí o que tipo de conteúdo você quer ver sendo postado aqui, quais são as tuas dúvidas no Enem. Compartilha com teus colegas, porque quem compartilha conhecimento aprende mais e salva para assistir mais tarde. Tá bom, senhores pensantes? Obrigado pela atenção, até a próxima. Fui!